Bom, pessoal, dando a devolutiva aqui, tá? Estou na sequência da atividade 3, lá na página 87, falando um pouquinho sobre proporcionalidade e teorema de Tales, tá? Então, o objetivo aí está aí, calcular a razão entre segmentos, dois segmentos de reta, calcular a medida de segmentos proporcionais, e temos aí a primeira situação, tá? Referente à escala. Escala, na verdade, é uma razão. A razão aí, no caso do desenho, a distância do mapa, tá? Ou seja, no desenho em relação à medida desse mesmo objeto no real. Então, a escala, na verdade, é uma razão. E ele deu ali a escala está no enunciado da questão, tá? A escala 1 para 30 milhões. Então, o que significa 1 para 30 milhões? Então, significa, por exemplo, se eu colocar as dimensões aqui em centímetros, né? Significa que 1 centímetro equivale a 30 milhões de centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 30 milhões de centímetros no real, que é exatamente a distância entre as duas cidades. Aí ele está falando assim, utilizando uma regra, constatou-se que a distância do Rio até Brasília, no mapa, é de aproximadamente 4 centímetros. Então, imaginemos que tivesse aqui 4 centímetros. 4 centímetros vai equivaler, no real, a quantos centímetros? Então, aqui eu posso montar aqui uma regrinha de 3, tá? Então, fazendo aqui a regrinha de 3, eu vou apagar aqui lembrando que está tudo em centímetro, tá? Então, aqui no caso, você só multiplicaria por 4, tá? Se 1 é 30, 4 vai ser 4 vezes 30. Isso, então poderia fazer 4 vezes 30 milhões, né? O 30 vezes 4 vai dar 120, então isso aqui daria 120 milhões, só que de centímetros, tá? Então, lembrando, eu posso passar isso aqui para metros? Pode. Lembrando que 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Então, eu posso estar dividindo esse camaradinho aqui para passar para metros, dividindo por 100. Dividindo por 100 é retirar 2 zeros, né? Vamos simplificar aqui. Então, eu teria aqui o x, tirando aqui os 2 zerinhos, tá? Eu teria apenas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e o 12. Ou seja, colocando aqui, seria 1.200.000 metros. E aí eu posso, como é a distância entre cidades, lembrando que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, então eu posso estar dividindo isso aqui por 1.000, tá? Então, dividindo por 1.000, como tem zeros, eu posso também eliminar os 3 zeros, e aí eu chegaria na resposta em quilômetros, que seria 1.200 quilômetros, beleza? Então, essa é a distância entre Rio e Brasília. Aqui ele fala na questão do significado, né, o teorema de Tales, que é o tema de objeto. Aqui ele fala aqui na página 88, escreva o que você compreende sobre razão entre duas grandezas. Então, na verdade, razão, aí você escreve lá, razão entre duas grandezas. Lembra que razão em matemática é a divisão, né? De mesma espécie. Aí você coloca lá, é o quociente, lembra que quociente é o resultado de uma divisão, indicado entre os números que medem essas grandezas. Lembrando que as grandezas, elas são representadas, tá, por valores. Então, na letra B, o que você compreende como quociente, lembrando quociente,
tá? É divisão. Então, simplesmente a divisão dos números entre dois números. Então, quando você está dividindo dois números, eu digo que você está fazendo uma razão. Sobre proporcionalidade, o que você compreende? Cite alguns exemplos, aplicações e significados. Essa questão aqui é uma questão pessoal, né? Então, vocês viram aí que a escala é um exemplo de razão, tá? Vocês viram também lá a tal da densidade demográfica. Densidade demográfica. Tá? Também eu tenho lá uma razão, tá? Velocidade média. Velocidade média também é. E aí dá para, em cima dessas razões, dá para obter uma certa proporção. Tá? Dependendo da situação, dá para se criar proporção nesses casos. Tá? Na questão 3, vamos deixar a questão 3 aí para o próximo vídeo. Tá?